Juventus, essa é a realidade para a próxima temporada, né? Também foi para essa, né? O Juventus deu aí seu rolezinho na Europa League, só que na próxima temporada é desde o início, na fase de grupos, né? E pode ser da Conference ou da Europa League, né? Porque a UEFA ainda não desenvolveu uma música diferente para Conference, pelo menos eu nunca vi nada de diferente na música, só na identidade visual, que é linda, né? O verde, mas acho que tá na hora da UEFA aí deixar de ser preguiçosa e compor uma música nova para a Conference, até porque não faltam músicas da Europa League. Tinha aquele tema que eu adorava lá na época do PES 2013, aquele tema que eu adorava, o aí depois teve uma outra música tema, né, e até chegar nessa daí que a gente tem. E assim, né, que vexame a Juventus protagonizou hoje, né, 4-1 Empoli, cara, não dá pra passar pano nenhuma medida pra isso, né. Eu até pareço um passador de pano do Massimiliano Allegri, né, eu não sou um cara que fica criticando ele toda a santa partida, mas é inegável o quanto a Juventus piorou, né, nesse final de temporada, porque não é a primeira vez que a Juventus tem jogado mal e, assim, defensivamente é um time que vem dando passos para trás e hoje, assim, é humilhada logo depois do anúncio de que havia perdido 10 pontos devido às fraudes do André Agnelli, né? E assim, entra no jogo com obrigação de vencer. Se antes era um jogo assim que você podia jogar cozinhando mais a partida do jeito que o Allegri gosta de jogar, né? Aí o time tinha que ir pra cima, até ter as primeiras chances, né? O Arkadiusz Milik perde alguns gols bem ridículos, mas assim, defensivamente o Juventus não existiu em nenhum momento do jogo. Aí depois das chances que o Milik perde, há o pênalti, né? E o Francesco Caputo vai lá e converte. 3 minutos depois, aí é um lance vergonhoso, né? No escanteio, o Sebastiano Loperto marca o segundo gol do Empoli. E assim, a Juventus brinca de perder gols no primeiro tempo e vai piorando a situação. E aí chega o fim da primeira etapa, 2-0 pro Empoli, precisando de uma virada. Aí o Allegri começa a colocar lá o Chiesa, né? Eu não entendi até agora o Barbieri como o titular pela ala direita, assim. Você podia ter deixado ali o Inin Júnior, né? Ele podia ter sido o titular da equipe, não entendi até agora. E não entrou, inclusive, vale lembrar isso. Não teve um ala, virou o Chiesa, né? Que inclusive marca o gol da Juventus e já vai chegar nesse ponto, jogou muito bem. E até por isso eu acredito, né? Já que a Juventus deve ir para a Europa League, do jeito que a situação ficou agora, já vou até esclarecer mais como fica as circunstâncias para a Juve, né? Eu acho que o Chiesa é um jogador que é muito valioso para qualquer equipe no mundo que quer um grande ponta pela direita. É um cracaço de bola, ainda tem muito futebol dentro aí do Francesco Chiesa. E acho que assim, se ele for para as mãos de um grande técnico, tem tudo para jogar muito bem. E aí, logo no início do segundo tempo, o Alexandre, que jogou mal pra dedéu, fez ali uma lambança, perdeu a bola e a defesa da Juventus totalmente desmontada, só o Bremer para marcar o cruzamento do Akpo, que foi lá para o Francesco Caputo, que brilhantemente colocou a bola por cobertura em cima do Chesney, 3-0, e ali foi um festival de futebol feio da Juventus para tentar buscar o empate, né? Porque assim, o Juventus não trabalha as jogadas. Ofensivamente, a Juventus é um time muito mal treinado. Porque assim, mesmo com esses 4 gols que eles sofrem hoje, nessa goleada do Empoli por 4-1, né? Eles ainda estão sofrendo menos de um gol por jogo de média, né? São 32 sofridos, né? E antes dessa partida eles estavam lá da Lazio e do Napoli, assim, pelo menos a Napoli ainda tem 2 gols a menos, né? Antes dessa rodada, em termos de melhores defesas, mas ofensivamente a Juventus só é melhor que a Roma, né? Estão atrás da Atalanta, estão atrás do Milan, da Inter. A Lazio acho que tem até os meus 55 gols, mas se a gente parar para pensar que o Immobile ficou lesionado boa parte da temporada, né? E eles estão sofrendo menos gols, acaba ainda ficando muito negativo. E o time da Juventus tem mais talento, né? E aí foi um jogo, um futebol horroroso, assim, da Juventus, né? Colocou lá o Moisiquinho no final, o Di Maria, aí o Rugani, não fazia sentido nenhum. O Rugani entrou porque o Alexandre também estava lá num dia muito ruim, mas é um jogo que vai seguindo com pouquíssima criatividade, e é o Empoli que parecia mais próximo de um quarto gol do que a Juventus do primeiro, e até o momento que o Rabiot consegue um passe e o Frederico Chiesa faz um belíssimo gol. E o Chiesa, como eu disse, a melhor coisa numa partida vexaminosa, aí tentou ali, mas sem organização nenhuma, e no contra-ataque o Roberto Piccoli foi lá e marcou o gol que fechou uma goleada, e esse jogo que merecia uma goleada do Empoli. Seria errado ser um 3-1, porque 3-1 não é goleada, e o jogo merecia goleada
goleada, merecia vexame para a Juventus do jeito que o jogo foi desenhado, do jeito que o Allegri foi suicida desde o início da partida e do jeito assim que a Juventus se portou assim no ataque, né? Tem talento para fazer coisa melhor do que isso, né? Você tem Kostic, você tem Dusan Vlahovic, que hoje jogou mal, inclusive, né? Você tem lá jogadores como Angel Di Maria, Chiesa, né? Você tem o Rabiot jogando muito bem, fazendo a temporada da carreira dele. Você tem talento de sobra para montar um elenco assim que consiga atacar e fazer coisas melhores do que 55 gols em 36 jogos, né? Vamos lembrar, né? O Carille, quando treinou a Corinthians e foi campeão, teve um ataque de 50 gols, né? Então, assim, o Allegri é um pouquinho melhor do que o Carille para treinar ataque, né? Eu, assim, o Carille não tinha Dusan Vlahovic, não tinha Di Maria, né? Era um time bem fraquinho aquele do Corinthians, se a gente for parar para comparar com os campeões brasileiros que a gente teve recentemente, né? E o Allegri é isso, né? É um Carille com grife nessa temporada. É um time que tem uma defesa que funciona em algumas ocasiões muito bem. Tem um momento fantástico ali com 7 vitórias seguidas, no momento que não sofreu nenhum gol nessas partidas, mas sempre é um choque de realidade. E naquele momento foi o 5-1 da Napoli. E agora esse 4-1 do Empoli que complica demais a situação deles para uma Champions, porque além de estarem na 7ª posição no momento da Europa League, eles têm que, olha, vencer o Milan na próxima rodada, que não parece fácil, aí eles cortam a vantagem para 2. Já são obrigados a vencer a última partida contra a Udinese. E assim, se ganham da Udinese, eles vão para um teto de 65 pontos. Aí teriam que torcer para o Milan empatar. Então eles dependem de ganhar do Milan e torcer para o Milan ainda empatar. E ainda depende que Atalanta e Roma não somem, assim, a Atalanta pelo menos seus 4 ou 5 pontos, né? E a Roma vença seus 2 jogos. Então essa é a situação que a Juventus está neste momento para conseguir uma vaga para a Champions League. Complicou de vez, porque antes era ganhar esse jogo, ia 62 hoje e ganhar do Milan e ganhar do Udinese, entende? Pode parecer assim, ganhar 3 jogos, entende? Pode parecer complicado, mas não é tanto. Você tá com a Juventus, não é os quitangueiros da esquina. Então, é uma vergonha enorme e agora que a Juventus está numa situação terrível e é muito fruto, obviamente, do Allegri não extrair o máximo desse elenco. Óbvio que a campanha da Juventus é de 69 pontos, teoricamente seria a vice-campeã, se todos os pontos fossem validados. Mas, gente, era para estar com uma margem muito maior, né? Não é possível que a Juventus, com o elenco que tem, seja um ponto superior a uma Lazio do jeito que tem jogado nessa temporada, que não teve o Immobile disponível boa parte do campeonato, não tá jogando um grande ano, né? E uma Inter de Milão, que agora apareceu pro campeonato, entende? Só 3 pontos acima da Inter, do jeito que ela tá jogando. Um time com 12 derrotas no campeonato. Então, é um papelão da Juventus. E no momento indo pra Conference, que seria um vexame. E assim, a Europa League já é duro pras finanças. Imagina ir pra Conference. Seria uma coisa inacreditável. E ainda tem chance de ficar de fora. Porque se a Fiorentina ganha a Copa da Itália, é ela que vai para a Europa League. E aí é o 6º que vai pra Conference e o 5º que vai para a Europa League. Então, só para você ter ideia da situação. A situação da Juventus é dramática e hoje foi um vexame histórico para a velha senhora. A ver o que vai acontecer depois dessa partida. E a gente sabe que o Allegri só tá no cargo agora porque a multa rescisória é pesada demais, né? Porque ele ainda, a incompetência do Allegri nesse final de temporada pode salvá-lo no cargo, né? Porque vai faltar dinheiro, vai faltar de premiação para demiti-lo e pagar a multa rescisória, já que a Juventus teve a brilhante ideia de dar um salário gigante a ele. E assim, eu até entendo pelo currículo, 6 vezes campeão italiano, mas uma multa rescisória dessa daí é complicado e não havia garantias de que o Allegri ia fazer um trabalho que colocasse a Juventus lá entre os primeiros colocados, né? Então, complicada a situação. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.